Ok, pessoal, aqui professor Leandro de Filosofia, certo? Nós estamos dando início a esse novo formato de aulas, né, no contexto do ensino remoto. Vamos trabalhar aqui alguns pensadores para auxiliá-los aí, algumas dicas que certamente estarão presentes aí na sua prova do Enem, tranquilo. Para você, alguma dúvida, alguma questão, você pode deixar aqui no vídeo, tranquilo. Para os alunos que já estão inscritos nos grupos de WhatsApp das turmas, fiquem à vontade por fazerem as perguntas por lá também, sem nenhum problema. O pensador que nós vamos falar um pouco hoje é o pensador grego Epicuro, Epicuro de Samos, né? Pensador da antiguidade, pensador fundamental, mais precisamente ali do período helênico. Aí você não lembra do período helênico, é só lembrar do período de transição, de interação, né, da cultura grega clássica para as culturas orientais, né? Questão central no pensamento de Epicuro. Qual o objetivo da filosofia de Epicuro? Qual o seu propósito? O propósito maior do pensamento epicurista é a busca pela felicidade humana. Para Epicuro, a felicidade humana reside na busca pelo prazer e em evitar a dor. Exatamente isso. Agora, atenção, importante tomar nota aí, que o prazer que estamos nos referindo aqui em Epicuro é um conceito, né? Seria como o princípio e o fim de uma vida feliz. Não confundir aqui com o prazer fugaz, com o prazer banal. Não é isso. Aliás, esse conceito de prazer é articulado por Epicuro em duas grandes dimensões. Você tem de um lado os prazeres maiores, né? Os prazeres da inteligência, da contemplação, né? E de outro, os prazeres menores, os prazeres imediatistas, né? O que é que ocorre? Epicuro vai chamar a atenção para o fato de que a felicidade só seria alcançada se nós eliminássemos da nossa vida os prazeres que ele chama de desnecessários, certo? E quais seriam os prazeres desnecessários no pensamento de Epicuro? Aí é importante você lembrar daquelas categorias que já foi trabalhado certamente em sala de aula. Epicuro vai organizar os prazeres em três categorias, né? São os prazeres naturais e necessários, né? Como se alimentar, dormir, né? Os prazeres naturais e não necessários, né? Porque se por um lado é necessário dormir, não é natural nem necessário dormir numa cama de luxo, entende? Ou se alimentar com talheres de prata, por exemplo. E por fim nós teremos os prazeres que nem são naturais e nem seriam necessários. Aí vamos pensar no exemplo da fama, né? Da riqueza, é nesse sentido, né? Então, observe que Epicuro vai organizar as suas ideias em torno desses eixos principais. Você tem o prazer como condutor dessa busca pela felicidade do indivíduo e o evitar a dor, causou essa, atenção, dor, angústia, sofrimento, causada sobretudo por esses prazeres desnecessários. Eles vão gerar esse sofrimento e essa angústia. O que Epicuro vai delinear aqui na realidade é a ideia de que, por meio
de um controle, de um aprimoramento desses prazeres, nós atingiríamos um estado de imperturbabilidade da alma, ou seja, um estado ideal de felicidade plena, de gozo e felicidade plena, onde as dores não causariam, não teríamos angústia nem sofrimento. E, importantíssimo, a esse estado de imperturbabilidade da alma, Epicuro vai chamar de ataraxia. Então, provavelmente uma questão do Enem abordando o pensamento de Epicuro, de uma maneira ou de outra, vai estar relacionando a ideia de ataraxia, por vezes também relacionando com a ideia dos prazeres naturais, necessários, naturais, não necessários. Isso é importante que fique claro, tá certo? A ideia seria, por meio de uma moderação desses prazeres, atingir a felicidade plena. Mais alguns itens fundamentais. Para Epicuro, quais seriam então as causas do sofrimento? As causas da angústia. E são essas causas que devem ser eliminadas. Epicuro vai apontar como uma das causas o medo das divindades, né? De algumas religiões, o medo da morte, certo? Isso deveria ser evitado para evitar o sofrimento humano no seu pensamento, tá bom? A prudência seria fundamental nesse processo. Prudência que o Epicuro vai chamar de frônesis, tá certo? Então, como reduzir essa expectativa gerada por essa busca dos prazeres que aparecem ao longo da vida? Epicuro vai apontar também como uma redução dessa expectativa, uma alternativa da eliminação desse sofrimento. E por fim, ele vai falar do tetrafármaco, que seria um remédio que promoveria a cura da alma, do indivíduo. São 4 pontos fundamentais. Seria que os deuses não devem ser temidos, que a morte não deve ser temida, que o bem é de fácil aquisição e o mal passível de ser suportado. De linhas gerais, esses são os pontos. Ele vai chamar a atenção para as dores da alma serem mais intensas do que as dores do corpo, daí a sua preocupação em eliminá-las, porque ao passo que as dores do corpo atingem no momento presente, as dores da alma podem atingir o indivíduo tanto no passado como no presente e no futuro. Ok? Esse é um elemento central na ideia de Epicuro. Vamos colocar aqui 2 questõezinhas que caíram nos últimos exames do Enem, para ver como é que podemos trabalhar essas ideias, tá? Deve estar aparecendo aí para vocês aí na tela. Eu vou ler aqui. Enem aqui, olha só, ele vai colocar assim: isso aqui foi tirado do livro Doutrinas Principais, Epicuro de Samos. Vai dizer aqui: alguns dos desejos não naturais e necessários, outros naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter uma satisfação ou parecem geradores de dano. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade. Questão correta. Primeira alternativa, de cara, né? Os demais se descartam, né? Obrigações sociais, Epicuro não tá preocupado com as obrigações sociais, pelo contrário,
aceitar o sofrimento, jamais, ao contrário, né? Refletir sobre os valores e a norma dadas pela divindade, vai de encontro ao tetrafármaco e defender a indiferença. Ele até fala da indiferença, mas impossibilidade de se atingir o saber. Não, existe a possibilidade sim. Tá? Letra A, tranquilo. Próxima questão, bem curtinha essa aqui, ó. A frase tem: a quem não basta pouco, nada basta. Aí você vai lembrar do desprendimento material, que Epicuro fala. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude: esperança, justiça, temperança, coragem ou prudência. Aí, esperança não, justiça não, coragem não. Ficaremos aí entre prudência e temperança, mas a temperança se destaca, né? Quando ele fala do domínio da vontade. Então, é o corpo dominando a vontade, controlando os prazeres. Seria a moderação desses prazeres. Tá certo, gente? Isso aqui foi algumas ideias gerais do pensamento de Epicuro. É fundamental que você aprofunde os seus estudos, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, pode deixar aqui embaixo, que na medida do possível vamos respondendo. Até o próximo vídeo com mais um Pensador. Valeu!